Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Beleza pura? Bom, gente, nessa semana eu tô encerrando hoje o tema dessa semana que é sobre a França. Olha, gente, primeira coisa, o tema ele foi escolhido num calor dos protestos que aconteceu dentro da França. Por que eu digo no calor? Porque é o seguinte, geralmente naquela onda toda dos protestos, eu acabei escolhendo o tema. Olha, uma coisa eu falo para vocês, eu tinha que ter estudado um pouco mais sobre o tema, eu deveria ter pesquisado um pouco mais sobre o tema. Mas eu acabei não pesquisando, porque os últimos temas ele foi escolhido em caráter de urgência. Quando eu falo em caráter de urgência, é porque realmente ele foi escolhido às pressas. Tem aqueles certos temas que é escolhido às pressas geralmente, e às pressas acaba sendo escolhido e não tem, gente. Então, eu não pude fazer muita pesquisa sobre o tema, mas o que sim eu peguei como conclusão nas leituras minha. Um jovem, 17 anos, para numa blitz, o policial, 38 anos, dispara um tiro no tórax desse jovem e esse jovem acaba morrendo. Olha, gente, a situação como essa daí acontece quase todo o tempo praticamente. E da polícia geralmente matar. E isso talvez até ele é um outro tema bem polêmico, porque vamos supor, há uns anos atrás, vou contar para vocês uma história. No Rio de Janeiro, em 2008, tinha um garoto chamado João Roberto. Agora não me lembro outro sobrenome dele. É João Roberto o nome dele. E a mãe dele saía de uma festa de aniversário e eles acabaram encurralados num tiroteio que teve. E um policial, ele deu, acho que deu vários tiros no carro, vindo a matar um menino de 3 anos. E eu acho que feriu o irmão dele. Olha, isso que aconteceu, claro, gente, eu disse só um pequeno de um exemplo, mas o que aconteceu ali aconteceu também no caso do Jean Charles de Menezes, brasileiro, estava em Londres, imigrante, e houve os atentados, e a polícia, para buscar uma resposta, decidiu dar uma resposta desastrada praticamente, vindo a matar um inocente. E sempre, geralmente, quando acontece isso daí, a polícia tem condição de ir lá e fazer uma vistoria. Tinha condição de prender o brasileiro e ver realmente o casaco. Porque logo depois ficou provado que a investigação de Londres, ela mentiu. Os policiais tentaram, como é que eu posso falar para vocês? Tentaram desmentir o que eles tinham falado. Olha, quando eu criei o canal, exatamente eu queria trazer um pouco sobre o assassinato do brasileiro Jean Charles de Menezes. Mas tão logo, quando eu criei o canal, e o canal ele é por tema, e geralmente a cada semana é escolhido um tema, a não ser que eu não vá gravar, ou eu não vai gravar, ou eu não pegue para mim fazer um tema específico. E isso de vez em quando acontece e não vai demorar muito tempo para que esse tema específico ele volte às pautas do meu canal. Quando eu falo um tema específico, quer dizer então que eu não tenho um tema definido.
Eu posso tratar qualquer tema em qualquer hora, em qualquer lugar. Aí, gente, o brasileiro, ele foi confundido com um terrorista. E segundo que eu vi na Veja, um monte de erro, um atrás do outro, e todo mundo sabe que um erro, quando puxa um erro, automaticamente alguma coisa vai, a operação geralmente tem a tendência a fracassar. Foi isso que aconteceu. E fora que Londres ainda teve que dar ainda explicações sobre o que tinha acontecido na estação Stockwell em 2005. Olha, gente, eu me lembro muito bem que eu acompanhei o caso do Jean Charles de Menezes. E por que eu estou trazendo o caso do Jean Charles de Menezes em pleno um histórico da França? E eu vou explicar. Porque, primeiro, o argelino que foi morto ali na França semana passada pelo policial, ele era um imigrante. O Jean Charles de Menezes também era um imigrante. Esse argelino foi parado pela polícia na França. O Jean Charles de Menezes foi abatido dentro do metrô em 2005. E logo depois a família recorreu e logo depois teve um monte de coisa até que a justiça britânica cedeu e deu uma pequena indenização. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O que a família do Jean Charles queria era justiça. E eu vou explicar o motivo e o porquê. Porque em Londres, na Inglaterra, tem um hábito da polícia britânica atirar para daí depois ver quem que é. É um hábito. Em 2005, houve o Jean Charles de Menezes. Em 2006, um policial que acho que participou da operação do Jean Charles de Menezes, ele vai e ele mata de novo acho que foi numa boate, numa discoteca londrina. Então, não é que nem os Estados Unidos, não é que nem em muitos países em que a polícia de lá, desse país, simplesmente ela pega e ela primeiro para. Não, a polícia britânica é diferente. A polícia britânica, ela atira para daí depois ver quem que é que tá quem que tá, quem que ela tirou. Gente, é uma prática que, sinceramente, nem todos os países adotam uma prática dessa daí. Mas, convenhamos, a polícia britânica sempre foi assim. A polícia britânica, e muitos policiais geralmente ocorrem esse tipo de erro. Muitos policiais, em 2012, acho que o Roberto Curry, o Kurtz, não sei como é que é o nome do brasileiro, foi morto na Austrália, por uma arma de choque de um policial que utilizou a arma várias e várias vezes, quando correto a utilizar ela um tanto de vez. Gente, a taser, ela não faz mal, não. Mas a taser é uma arma de choque. Ela disparada, ela acho que tem dois negócios que acho que grudam na pessoa. E o policial vai e aperta no gatilho para liberar o choque. É daí que a pessoa cai. E o policial ele pega e ele prende a pessoa quando a pessoa está bem agitada. Então é o seguinte, em 2012 também, o que ocorreu em 2005, e o brasileiro Jean Charles de Menezes é bem interessante, que eu estudei tudo sobre ele. Eu estudei, por exemplo, quando ocorreu a morte do brasileiro em Londres em 2005, tão logo eu comecei a estudar a vida do brasileiro. Ele, o Jean Charles de Menezes, ele é um brasileiro que ele nasceu em São Luís Gonzaga, em Minas Gerais, e ele foi para Londres
E em Londres ele virou um eletricista. Ele era um eletricista, tinha 27 anos. E, na verdade, o, a vida dele praticamente mudou desde aquele dia 7 de julho, acho que para começar ainda é hoje, quando o grupo terrorista Al-Qaeda, eles explodem diversas bombas, e eu vou falar sobre esse atentado com vocês aqui no canal, não tenho data para mim falar. Quando eles explodem diversas bombas em metrôs de Londres e mata assim, 50 pessoas, acho que 56, e deixa 700 pessoas feridas. Daí que a vida do brasileiro, Jean Charles de Medeiros, começou a mudar.